Olá, meu jovem, antes de mais nada seja bem-vindo. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Nesse áudio eu quero falar a respeito da relação entre a dependência biológica e evolutiva feminina e a fúria Red Pill, né? O cara com a Red Pill Rage. Da onde que vem a fúria Red Pill, né? Da onde que vem a Red Pill Rage? Ela vem basicamente da falta de aceitação das mulheres como que elas são e da falta de aceitação da sociedade como que ela é, certo? Os caras ficam mordidos, revoltados porque eles não aceitam que as mulheres são do jeito que elas são e eles não aceitam que a sociedade é do jeito que ela é. Mas vamos lá, isso daí tem que ver que não é culpa dos caras, entendeu? A culpa dos caras nisso, deles entrarem na fúria Red Pill, é secundária. A culpa principal é da sociedade e das mulheres. Por quê? Porque, vamos lá, qual que é a questão que os caras abordam? Eles abordam que as mulheres, elas não são responsáveis que nem os homens. Elas não são nem responsáveis por si mesmas. Ou também, elas não são tão competentes, tão produtivas quanto os homens, ou que elas não são tão leais quanto os homens. Elas não têm lealdade, elas são amorais, certo? Eles têm todas essas questões que deixam eles mordidos, que deixam eles revoltados, só que se tu for ver, a sociedade, por causa do igualitarianismo, passa, já desde os últimos 2, 3 séculos, dizendo que não, que homem e mulher são iguais, que mulheres são fortes, que mulheres são independentes, que elas não precisam de homens, e etc. E as próprias mulheres, elas ficam compartilhando também essa mentira, porque o que elas querem fazer? Elas querem aumentar o valor delas perante a sociedade, elas querem blefar, elas querem dizer, não, a gente é mais do que a gente realmente é, porque daí se elas ficarem mentindo, fazendo esse blefe constante, elas acabam sendo valorizadas mais do que elas deveriam ser, e elas começam a querer exigir mais do que elas realmente teriam direito, porque, por exemplo, a gente vê sempre aquele histórico no relacionamento da mulher começar sendo responsável por si mesma, pagando as contas dela, mas incrementalmente, conforme o relacionamento dela com o homem vai ficando sério, ela vai fazendo ele cada vez mais ser responsável por ela. Ele começar a sustentar ela parcialmente e talvez depois sustentar totalmente. E enquanto isso está acontecendo, a sociedade continua falando tudo, que homem e mulher são iguais, mulheres são independentes e etc. E as mulheres continuam falando isso. Certo? Mas daí, vamos ver por que esse negócio assim, a mulher ela é biologicamente e evolutivamente dependente. Porque o papel da mulher na sociedade sempre foi 2. Ficar cuidando da casa, dos idosos e das crianças, certo? E o segundo papel foi fornecer sexo. Simplesmente escolher o melhor homem possível para fornecer sexo e receber o máximo possível pelo fato de ter escolhido o melhor homem possível. E ficar exigindo assim com um grupo que ela receba mais. Porque ela quer receber mais para ficar se mantendo e ficar provendo para a prole dela. Então um comportamento dependente da mulher, e em parte um comportamento de prostituta, de trocar sexo por recursos, é um comportamento biológico e evolutivo. As mulheres evoluíram querendo ser isso. A sociedade nunca exigiu ou forçou elas a serem mais do que isso, e os homens também nunca forçaram elas ou exigiram elas a ser mais do que isso. Então elas não evoluíram para ser independentes, elas não evoluíram para ser produtivas, elas não evoluíram para ser nem leais, certo? Se os filhos, ou digamos assim, o parceiro da mulher morriam, se ela ainda fosse jovem, ela tentava arranjar um outro parceiro. E tinha que apagar, não tinha que ter lealdade nem nada disso. Se a tribo dela era conquistada e ela fosse jovem, ela ia virar a marmitinha dessa tribo que conquistou. E as que tentassem resistir iam ser assassinadas, certo? E se tivesse muito velha, ainda assim, uma viúva muito velha, ela ia ou ficar sendo cuidada pelos filhos, ou se não tivesse filhos, ela ia, sei lá, dar algum jeito de virar, sei lá, uma empregada, uma auxiliar em alguma outra família, e ficar fazendo aqueles serviços de mulher e, em troca, ser cuidada. Porque sempre tem aquele cálculo, né? A mulher, ela acaba tanto individualmente num relacionamento com o homem ou coletivamente num relacionamento com a sociedade inteira,
a mulher ela acaba sempre recebendo mais do que oferecendo em troca. Basicamente é um princípio biológico dela. Isso daí tanto é verdade que se tu for analisar o seguinte, qual é a área de atuação que as mulheres mais gostam de trabalhar? A área que elas mais gostam de trabalhar é setor público, serviço público, certo? Porque quando elas entram, tanto numa família, né, que seria o micro, ou no macro, numa organização, numa empresa, a mulher ela não entra lá para produzir, ela não entra lá para resolver problema. Ela entra lá para ficar fazendo exigência, certo? E tentar mudar as coisas para ela e o grupo dela, né, as outras mulheres e talvez os descendentes dela, a prole dela, receber o máximo possível. É isso que elas fazem, tanto no micro quanto no macro, em famílias e em organizações. Então, o que acontece quando tu vê mulher entrando em empresa? A mulher ou vai para o setor público ou vai para o RH. O que o setor público e o RH fazem? Eles são setores basicamente que recebem recursos e decidem quem é que vai receber esses recursos, quem é que tem direito a esses recursos. Numa família é isso que a mulher faz quando recebe o dinheiro do marido? No governo, mulherada que está lá no governo, na política, o que as mulheres fazem na política? Elas recebem recurso, imposto, dinheiro público, elas decidem quem é que vai receber esses recursos, quem é que tem direito a mais esses recursos. Tanto que a inserção de mulher na política, o voto feminino, basicamente criou o estado de bem-estar social. E é um estado de bem-estar social que a gente vê que no último século ele só cresce e não tem limite. Chegou na situação atual, em que ninguém é responsável por coisa alguma e a gente está virando uma sociedade o quê? Uma sociedade de mães solteiras, divorciadas e bastardos. Mas a gente pode discutir, por exemplo, o caso das mulheres que acabam não tendo filhos ou não casando. Sim, meu caro, só que essas mulheres também, durante boa parte das vidas delas, elas ainda recebem algum recurso do pai delas, e quando estão na velhice, todas as mulheres, independente de ter casado ou ter filho ou não, elas entram na Previdência e vão aposentar mais cedo e vão ficar recebendo grana do governo, e a gente sabe que, por várias razões, a expectativa delas de vida é maior que a dos homens. Então a gente tem que ver, esse é o princípio. Mulher é dependente, continua sendo dependente e sempre foi e sempre vai ser dependente. Esse é o imperativo biológico delas, elas evoluíram para isso. Os homens nunca exigiram que elas fossem algo a mais do que isso, e a sociedade também, e também nunca forçaram que elas fossem algo a mais do que isso. Tanto que a gente tem evidência de que, desde a década de 80, as mulheres são maioria no ensino público. A gente pode discutir que ensino público superior, né? A gente pode discutir que não, mas elas estão fazendo um monte de carreira que é besteira. A maioria delas se forma e nunca trabalha naquilo que elas se formaram. Só que veja bem, a gente tem uma época em que as mulheres elas nunca foram tão qualificadas, entre aspas, quanto elas são atualmente, e nunca foram tão empoderadas, né, através de direitos e benefícios e privilégios como elas são atualmente, e ainda assim isso não é o suficiente. Ainda assim elas são sempre tratadas como dependentes e elas se comportam como dependentes, no micro e no macro, no relacionamento individual e familiar, ou também em organizações e na sociedade como um todo. E é por isso que os caras ficam mordidos, é por isso que eles ficam na fúria Red Pill. Eles se revoltam pelo fato de não aceitar a sociedade do jeito que ela é. A gente pode usar o termo aí, ginocêntrica, né? Ginocentrista. Qual era o outro termo também que a gente usava? Ginoteísta, certo? A sociedade sempre foi assim. Nunca houve uma época boa, nunca houve uma época que a mulher fosse independente. A mulher sempre foi dependente, sempre foi um estorvo assim na vida do homem. E daí eles ficam mordidos pelo fato da sociedade ficar mentindo para eles, por causa das mulheres ficarem mentindo para eles, e por causa deles, muitas vezes, se eles não se cuidarem, também vão acabar caindo no conto da mulher forte e independente, acabar fazendo filho ou morando junto com uma mulher e tendo que pagar de uma forma ou outra as coisas para ela. Vai chegar uma hora que vai cair ali numa vara de família, num juiz, nos advogados, e eles vão dizer, não, veja bem, meu caro, ela é coitadinha, tu teve com ela e agora tu vai ter que pagar. A gente já sabe isso, daí é o sindicato bucetal. O sindicato bucetal faz o cara pagar antes ou depois.
O paga antes é aquela coisa, o cara vai lá, casa certinho, aí tem que comprar carro, casa, mobiliar e tudo mais, ele faz todo aquele ninhozinho pronto para daí poder ter uma mulher, certo? E a gente sabe que se ocorrer uma separação, esse ninho fica para ela. O pagamento pós é aquela coisa assim, o cara fica empurrando com a barriga um relacionamento, né? Não casa no papel, mora junto, às vezes faz um filho ou outro, não. Aí a hora que tem uma separação, o cara pensa que está seguro porque, ela sempre trabalhou, sempre teve o salário dela, se a gente se separar vai ser tranquilo. Aí o cara descobre que não, que a hora que teve a separação, a mulher pegou lá, foi na justiça e mesmo eles nunca tendo casado no papel nem nada, ela tentou dar um jeito de tirar alguma coisa dele. A gente já sabe disso do quê? Que se um casal não define a condição dele, a partir do momento que está junto, e a gente sabe que a lei ela não considera necessariamente união estável se eles estiverem morando juntos atualmente. Até mesmo gente que não está morando junto, a justiça dá um jeitinho ali de falar que é união estável. E se o casal não declara, aí o que acontece? Vira partilha de bens parcial e acabou, rapaz. E agora tem essa última bomba que estão tentando aprovar, que algum pessoal já deve ter visto ali no Twitter, que é o seguinte, agora é o seguinte, independente do regime de partilha de bens, o casal pode ter feito ali, o homem, né, pode ter feito certinho o negócio, dizendo não, é separação total de bens, mas independente do regime de partilha de bens, o imóvel que o casal mora e que foi adquirido durante o relacionamento, em caso de separação, deve ir para a mulher. Entendam bem o que eu estou falando aqui, certo? A gente já tem vários casos que passaram por cima do negócio de ter que estar morando junto para ser união estável e conseguiram meter uma união estável mesmo em casais que não moravam juntos. A gente já tem outros casos, né, que mesmo com partilha de bens, né, o juiz foi lá e decidiu que a mulher tem que ter direito ali à partilha dos bens, porque ela não pode passar necessidade. Se ela alegar para o juiz e para os advogados que ela vai passar necessidade, se o homem não der as coisas para ela numa separação, o juiz e os advogados, se eles acreditarem nisso, aceitarem essa argumentação delas, eles vão passar por cima de qualquer lei. E agora essa última lei que eu comentei, eles estão basicamente só querendo oficializar algo que já existia. Veja bem, qualquer tentativa de reformar o sistema, mudar ali as leis, mudar a sociedade, é barrada. É barrada porque as mulheres elas estão no sisterhood uberalis delas, sempre defendendo umas outras, sempre defendendo que mulher tem que ser dependente, que mulher tem que receber o máximo possível. E ao mesmo tempo ficam mentindo que são independentes, que são fortes e tudo mais, para se sentirem bem consigo mesmas também, para blefar com a sociedade e com os homens e se sentir bem consigo mesmo, para não se sentir um lixo, né? Uma dependente total dos outros. Só que qualquer tentativa de reformar, as mulheres não vão deixar reformar e os homens que também estão no poder não vão deixar reformar porque eles recebem poder através do voto universal, através do estado de bem-estar universal. Os homens que estão no topo, que estão no poder, eles recebem poder através de agradar a mulher. E eles não querem saber se o sistema ele é sustentável ou não. Eles não querem saber se o gasto público está estourando, se a previdência está estourando ou não. Não, eles querem continuar no poder. Se eles tiverem que imprimir dinheiro, eles vão imprimir dinheiro. O que eles têm que fazer basicamente é só agradar a mulher, é só ficar dando coisa de graça e tirando o poder dos homens, tirando a autoridade dos homens, ficar só agradando elas para se manter no poder e os caras vão continuar fazendo isso. Certo? Então essa é a grande revolta, essa que é a Red Pill Rage dos caras. Nunca houve uma época em que mulher foi independente. Nunca houve uma época em que relacionamento foi igual, com divisão de responsabilidades e de gastos, certo? Mulher sempre foi dependente e os caras ficam mordidos porque eles não aceitam elas do jeito que elas são e eles não aceitam a sociedade do jeito que ela é. E daí eles ficam perdendo tempo militando, perdendo tempo em movimento do direito dos homens para tentar criar algo que nunca existiu. E eles ficam fracassando constantemente. Porque o outro lado, ele é maior em quantidade de pessoas e ele é mais forte. Certo? O pessoal que fica lutando por igualdade é praticamente a mesma coisa que comunista, cara. Entendeu? Os caras querem criar um paraíso na Terra que nunca existiu e toda vez que eles tentam criar um negócio, o negócio não dá certo. Nesse caso, por exemplo, da dependência das mulheres, é um princípio biológico, cara. É um princípio biológico
é um princípio evolutivo. Então não tem porquê. O negócio para o cara sair da Fúria Red Pill, sair da Red Pill Rage, é aceitar que o negócio é do jeito que ele é. A hora que o cara aceita, ok. Sociedade de hipnoteístas sempre vai cuidar de mulher. E mulher nunca vai ser responsável, mulher é amoral, é isso aí mesmo, certo? E não tem esse negócio de relacionamento igualitário. Se tu se relacionar com mulher, a mulher ela sempre vai ser dependente. E se o cara aceita isso, ele tem duas alternativas. Ou ele joga o jogo, o que não é recomendável. Já, na verdade, isso já não é recomendável já há 40 anos já, desde ali da década de 70, 40, 50 anos. Isso não é recomendável. Ou ele tem a segunda opção, não jogar porque ele não aceita os termos. Porque ele acha que não é justo o cara não ter proteções, ele não ter poder, não ter autoridade num relacionamento que ele vai entrar como responsável. Ele vai entrar tendo que cuidar dos outros. E essas pessoas que são dependentes deles, né, a mulher e os filhos, vão ter mais poder sobre ele, mais autoridade do que ele, do que o contrário. Veja bem, isso é totalmente errado. É totalmente... não faz sentido. Qualquer grupo de mamíferos, né, mamíferos que vivem em grupo, tu nota que não existe igualdade. A igualdade, ela realisticamente, ela não é real biologicamente. Qualquer grupo de mamíferos, o que tem? Tem uma hierarquia. Essa hierarquia ela pode não ser estática, ela fica fluindo no decorrer do tempo, mas sempre tem uma hierarquia. Para qualquer grupo, não importa o tamanho, seja família, seja empresa, seja governo, para funcionar, tem que ter hierarquia, senão virar palhaçada. Certo? O pessoal tirou esse negócio, tirou a hierarquia dos grupos, porque é injusto, é uma relação com diferença de poder, colocaram ali aquela lógica do opressor e do oprimido, já desde ali da época do iluminismo, da Revolução Francesa, e foram detonando com tudo. E pode ver, todo lugar que é implementada igualdade, detona. É igualdade implementada na família, detona. E implementada nas empresas, detona a empresa. A gente sabe bem como é que é a lei trabalhista na parte de empregado e empregador. Coloca igualdade no Estado, no governo, na sociedade. Voto universal e estado de bem-estar social. Então a igualdade, tudo que ela toca, estraga. Tudo que ela toca, detona. E para encerrar, só falar um pouquinho sobre essa questão aí, por exemplo. O quanto é irônico, o quanto é engraçado esse negócio do pessoal ficar falando, não, mulher é forte e independente. Mesmo numa época que elas nunca receberam tanto benefício, tanto público quanto privado, e mesmo numa época que com todos esses benefícios e todo esse empoderamento, ainda assim, magicamente, a partir do momento que uma mulher está se relacionando com um homem, morando com um homem, ou ela engravida, ela vira uma coitadinha. A partir do momento que ela está numa relação com um homem, ou está morando com um homem, ou engravida, ela deixa de ser a forte independente e ela vira uma coitadinha que tem que ser cuidada, provida pelo homem que está se relacionando com ela, pelo homem que engravidou ela, e se esse homem não estiver disponível, se ele tiver saído para comprar cigarro, aí não, ela tem que ser provida e cuidada pela sociedade, através ali do estado de bem-estar social e através dessa sociedade de mãe solteira e de encalhada que está se criando agora. Então veja bem, quer dizer, a mulher durante um período que não é nem um terço, nem um quarto da vida dela, ela é independente. A vida dela tem um ciclo. Tem a infância, tem a juventude, a idade adulta e a velhice. A mulher, ela é independente apenas na fase da infância. Quer dizer, na fase da juventude. Na fase da infância, ela é sustentada pelo pai. Se não tiver um pai presente, ela é sustentada por uma mãe que está recebendo uma grana de alguém. Seja pensão, seja auxílio do governo. Aí durante a juventude, a mulher começa a trabalhar, arranja um empreguinho, talvez mora sozinha, ou talvez divide uma casa com umas amigas e fica curtindo, fica puteando. Né? Ela recebe aquele dinheiro dela para ficar viajando, ficar comem, né? Transando com um monte de cara e tal. E daí nesse períodozinho curto, ela é realmente independente. Ela está recebendo o salário dela, torrando, vivendo de salário em salário, sem se preocupar com o futuro. Só que ela é independente durante esse período da vida dela. A gente pode dizer que esse é aquele períodozinho da vida da mulher vamos colocar 20, 25 anos até os 30, 35 anos. É um períodozinho curto de 10 anos, que daí a mulher está recebendo grana para ficar tendo aquele estilo de vida do Instagram, aí trabalhando,
E a gente pode dizer, realmente, nesse período ela é independente. Mas daí, depois disso, a partir do momento que ela engravida, se relaciona com um homem ou vai morar com um homem, independente de ter casado ou não, porque a gente sabe que o governo considera sempre tudo união estável, aí ela vira dependente do homem. Mesmo que ela esteja ainda trabalhando e tenha o salário dela, para todos os efeitos, socialmente e legalmente, ela é dependente do homem. Se acontecer alguma coisa com ela, se ela ficar desempregada, ficar doente, o homem vai ter a obrigação legal de cuidar dela. Mas a mulher não vai ter a obrigação legal de cuidar do homem. Veja bem, isso daí eu já falei, né? Tudo que é esperado do homem num relacionamento, individualmente ou coletivamente, é uma obrigação, está na lei. Agora, tudo que seria esperado da mulher num relacionamento, individualmente e coletivamente, é uma opção. A mulher faz se ela quer, certo? Isso daí, tanto que até isso daí é uma razão pela qual, por exemplo, a lei da guarda compartilhada também nunca foi implementada. Ela foi feita a lei da guarda compartilhada, só que veja bem, o acordo que ficou ali entre os juízes e os advogados é que não, a gente vai só permitir a guarda compartilhada se a mulher quiser, não vai ser forçado, né? Então é bem essa coisa, tudo que foi implementado para a mulher não é uma obrigação, é uma opção. E, enfim, é hipocrisia, né? Bem-vindo ao ginoteísmo. E daí vamos lá, a gente falou da fase da infância, da juventude, aí tem aquela fase adulta, que a mulher volta a ser dependente de alguém, né? Deixou de ser dependente do pai que ela era na infância, foi um pouquinho independente na vida adulta, se tornou dependente do cara com quem ela se relacionou, ou dos caras com quem ela se relacionou, ou do Estado durante a vida adulta, e daí depois, na velhice, ela vai continuar sendo dependente também, independente de ter tido filhos ou não. Porque a gente sabe que tem benefícios extras, tem regalias para mulheres na Previdência, certo? E são elas também que não só elas que consomem mais recursos da Previdência, mas também da saúde pública. Então, essa é uma grande razão pela qual os caras ficam putos, eles ficam na fúria Red Pill, porque a gente vê que a mulher, durante a vida dela, mesmo dividindo a vida dela em 4 etapas diferentes, ela só é independente durante uma fase dessas 4 etapas aí, ela só é realmente independente num período da vida delas que não dura nem 20 anos, vamos colocar aí uma expectativa de vida aí de 80, 90, 100 anos, dura geralmente só 10 anos, talvez uns 15, 20 anos, e caso aconteça alguma coisa, a mulher, ela é colocada para ser cuidada por alguém, certo? Qualquer crise, qualquer período difícil, a mulher não vai ser obrigada a ser dependente, não vão cobrar que ela seja independente, se vire sozinha, vão jogar ela para ser cuidada pelo governo, pela sociedade ou pelo homem que ela está se relacionando. Então, durante a maior parte da vida delas, vamos dizer, 1/4 de 4 etapas, ou talvez, sei lá, 10, 20% da vida inteira de uma mulher, ela realmente é independente, só que a gente tem que ficar aturando essa mentira que elas e a sociedade promovem durante toda a nossa vida, de que elas são independentes. E foi aí que, por exemplo, os boomers caíram nessa porcaria. Geração X também caiu nessa porcaria. Tem um monte de cara que hoje em dia ou tá um casadinho que é um boi de carga, ou tá um divorciado pagando pensão, porque eles caíram nessa mentira. Vamos lá, o divórcio foi legalizado lá na década de 70, a mulherada começou a trabalhar, começou a estudar ali na década de 60, 70. A mentira que a sociedade e que as mulheres passaram para esses homens é que, agora a mulher trabalha, a mulher estuda, o homem não vai ter que se virar para cuidar da família sozinho, a mulher vai ajudar, né? Agora elas finalmente vão ser companheiras e dividir custos e responsabilidades. E todos esses caras que caíram nessa mentira, caíram nesse golpe, quebraram a cara. Independente deles ainda estarem casados ou não. Se o cara ainda está casado, ele virou um boi de carga, certo? Porque num relacionamento a mulher gradualmente vai mexendo os pauzinhos dela para transformar o cara num provedor, mesmo que seja um provedor parcial. Ela não precisa necessariamente ser uma dona de casa. Ela pode ter um emprego que receba ali metade, 2/3, 3/4 do salário do marido, né? O marido sempre tendo um salário mais alto, e daí, logicamente, no casal, a maior parte das despesas vai ficar com o casal.
E com esse incremento de leis cada vez mais dizendo que a mulher tem que ter direito a mais e mais e mais. Então, mesmo que o cara esteja casadinho, ele está sendo um boi de carga, ele está sendo cada vez mais um boi de carga. E o cara que se divorciou, que quebrou a cara, está ali pagando cada vez mais. Às vezes, umas 2 décadas de pensão dele, e às vezes até ainda teve que abrir mão de imóvel, teve que fazer partilha de bens numa mulher que, na época do divórcio, ela poderia muito bem estar trabalhando e ter o salário dela, mas ainda assim a justiça chegou lá e disse que tinha que ser partilhado os negócios. Por quê? Porque é mulher. Então essa que é a questão. Essa que é a questão, biologicamente, evolutivamente, mulher é dependente, sempre foi dependente, e a sociedade, os homens no geral, sempre trataram elas como dependentes. Nunca exigiram que elas fossem independentes, nunca tentaram forçar elas a serem independentes. E isso não vai mudar. Sempre foi assim, vai continuar assim. Então não tem por que ficar revoltado porque as mulheres são do jeito que elas são ou porque o mundo é do jeito que ele é. Aceita que é assim, não cai nas mentiras que a sociedade, nas mentiras que as mulheres promovem e decide por si mesmo o que é melhor para ti. O que o grupo aqui, a comunidade aqui já decidiu, já não é casar, não ter filho, curtir a tua vida e deixa o negócio rolar. Quem ainda quiser cair nesse barco que está afundando, que continue caindo, mas não com a gente.